Olá, querido. Eu sou Heraldo Gavri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus, é mais um vídeo que o Senhor nos concede. Mas, como sempre, antes de começarmos o vídeo propriamente dito, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, por gentileza. Assista ao vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e também acione o sininho para receber nossos vídeos às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Queridos, hoje nós vamos encerrar com o terceiro vídeo a questão do homem natural versus o homem espiritual. Nós falamos no primeiro vídeo, acerca do homem natural. Mostramos pela Bíblia o que é ser o homem natural, como pensa, como age o homem natural. No segundo vídeo, que foi o vídeo de sexta-feira, nós falamos acerca do homem espiritual, que o homem espiritual tem a mente de Cristo, o homem natural não tem a mente de Cristo, tem a sua mente carnal. Falamos sobre o homem espiritual, que tem a mente de Cristo, como age esse homem espiritual, o que passa no seu coração, o que é direcionado através do seu corpo pela sua vontade. Enfim, fizemos uma comparação entre homem natural e homem espiritual. E nós vimos que a diferença está justamente em ter ou não ter a mente de Cristo. Mas afinal de contas, o que é ter a mente de Cristo? É justamente hoje o terceiro vídeo. Nós vamos entrar nesse assunto e vamos ver algumas coisas que nos levam a dizer se nós temos ou não temos a mente de Cristo. Bom, Paulo, o apóstolo Paulo, ele quando fala sobre o homem natural, o homem espiritual, ele chega a uma conclusão. E nessa conclusão, eu quero ler, antes de mais nada, o profeta Isaías, capítulo 40, versículos de número 13 e 14. Eu vou ler na nova versão internacional, é uma versão mais moderna. Olha o que diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Isaías aqui está questionando ao ser humano, a nós, humanos, homens, mulheres, jovens, meninos, quem poderia, ou quem pode, ou se teve alguém que porventura instruiu ao Senhor Deus como seu conselheiro. Isso nos volta a um tempo atrás na Bíblia, um tempo bem atrás, bem antes de Isaías. Isaías escreveu o seu livro cerca do ano 720, mais ou menos, 722, antes de Jesus. Se nós fôssemos falar em anos corridos, o livro de Isaías teria hoje cerca de 2.750 anos, talvez 45 anos, por aí. Mas bem antes de Isaías, teve alguém que era muito próximo de Deus, que era muito amigo de Deus, que era fiel a Deus, que era pessoa que fazia tudo porque acreditava no Deus da palavra. Mas tem passagens no livro de Jó, nós estamos nos referindo a Jó, em que muitas vezes
mesmo ele defendendo a presença de Deus na vida dele, a gente vê o que trabalha, o que passa na vida de Jó, e a gente vê que aparecem supostos amigos de Jó, que ao invés de defendê-lo, procuram colocar nele alguma falha, algum defeito, porque também não entendiam nada. E Jó, em sua fraqueza humana, Jó chega a falar o seguinte, que em determinado momento ele meio que amaldiçoa o dia em que nasceu. Mas depois de um bom tempo, de uma narrativa bíblica, a gente vê o Senhor Deus conversando com Jó, e Jó começa a dar as suas explicações, e em determinado momento Jó se cala, e Deus começa a falar com Jó, e a propor a Jó o seguinte: ó Jó, quando eu estava fazendo isso assim, colocando os planetas, fazendo, aonde você estava? Quando eu criei o Leviatã, as grandes feras, aonde você estava? Quando eu estendi os cordões que seguram a terra, aonde você estava? Ou seja, Deus mostra para Jó que ele foi suficiente, superior a tudo, para fazer tudo sem ninguém. Ninguém. Porque só era Deus, no princípio era o Senhor. Aí Jó, num ímpeto de razão, ele cai numa razão misturada com algo muito espiritual, e ele vira e fala uma verdade que nós precisamos ter essa verdade no nosso coração. Ele vira para Deus e fala: olha, Senhor, eu até hoje, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Pessoas comentavam com Jó: o Deus de Israel é isso, o Deus de Israel é aquilo, o Deus dos hebreus é isso, o Deus dos hebreus é aquilo, e Jó conhecia Deus de ouvir falar. E mesmo nesse conhecimento puro e simples, só de ouvir falar, Jó era servo fiel a Deus, coisa que o próprio Deus deu testemunho dele. Aí Jó fala assim: até hoje eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço porque os meus olhos te veem. Ou seja, naquele dia em diante, Jó havia visto as maravilhas de Deus com seus próprios olhos. Viu o que Deus fez, viu o que Deus proporcionou, através dos testemunhos ele viu o poder de Deus, na sua vida ele sentiu Deus e viu Deus. E a gente chega à conclusão que realmente, para se conhecer a Deus, não é só ouvir falar de Deus. Porque o homem natural, ele ouve falar de Deus. Ele conhece Deus porque ouve falar de Deus. Ele lê sobre Deus. Ele conversa sobre Deus. Ele até vai a determinadas igrejas e muitas vezes tem manifestações corpóreas no seu corpo por causa desse Deus. Mas são tudo coisas de ouvir falar. Ainda não conseguiu ver a Deus como Deus é, com seus olhos espirituais. E aí é que entra a questão do homem natural e o homem espiritual. E o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus. O homem espiritual, ele tem o Espírito de Deus. Ele tem a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Olha o que Isaías fala, vou repetir. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Perguntas feitas pelo profeta Isaías há cerca de 722 anos antes de Jesus. Aí, meu querido, o que acontece? A gente vem aqui para a palavra de Deus mais uma vez e vê o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2,
1 aos Coríntios, capítulo 2, ele pergunta o seguinte, 2,16, Paulo perguntando aos coríntios, e para nós, porque é uma carta autêntica, a palavra é viva. Olha o que Paulo pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Fazendo uma alusão ao livro de Isaías. Paulo, além de ser um estudioso da Bíblia, era zeloso pela lei, e Paulo foi levado ao terceiro céu, de onde recebeu de Deus, do próprio Jesus, ensinamentos que os apóstolos precisaram de 3 anos para receber aqui embaixo. Ele pergunta, no verso 16 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo era um homem natural ou era um homem espiritual? É claro que a resposta é simples. Paulo era um homem espiritual. E Paulo completa o versículo 16 no finalzinho dele, na parte B, da seguinte forma: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é você olhar para dentro de você mesmo, reconhecer que você, sem Deus, você não é nada. Ter a mente de Cristo é você olhar em volta e ver que nada disso existiria se Deus não estivesse no controle de tudo isso. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre a própria Bíblia. Se você for ver nos anais da história, se você for ver quantas vezes homens poderosíssimos no mundo tentaram acabar com a Bíblia e não conseguiram. Já rasgaram, já queimaram, já destruíram de todas as formas. Mas a Bíblia está aí hoje ainda, autêntica, viva e poderosa, porque é a palavra do Senhor manifestada naquelas páginas. E o apóstolo Paulo, ele fala, quem conheceu a mente do Senhor? Isaías, lá no capítulo que eu citei agora há pouco, 40, verso 13, ele faz aquelas questões. Lembra? As questões que Isaías faz? Olha só. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu o seu conselho? Ou como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Engraçado que Paulo vem aqui em 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 16, e fala o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas ele bota um adendo nisso. Nós, vírgula, porém, vírgula, temos a mente de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o pastor está querendo dizer com isso? Que o que o Senhor sabe, nós podemos saber. É claro que a Bíblia mesmo explica a si própria. A Bíblia diz em determinado momento, há coisas que ao homem é revelada, mas há coisas que ao homem não são reveladas, são ocultas para manifestação posteriori. Quando o homem estiver num corpo igual ao corpo de Jesus. Mas por enquanto, sendo um homem espiritual, tendo a mente de Cristo, temos acessos há muitas coisas, há muitos arcanos de Deus que o homem natural nunca vai saber, porque o homem natural não tem a mente de Cristo, mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é saber que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para morar no céu. Ter a mente de Cristo é acreditar que todo aquele que recebe a Jesus, que crê que Ele é Senhor e Salvador, tem direito à vida eterna. Ter a mente de Cristo é acreditar que este mundo foi feito por efeito da palavra ordenativa de Deus. Que haja luz, que haja isso, que haja aquilo, e depois
Ter a mente de Cristo é acreditar que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, fez o homem ser alma vivente. O homem hoje foi criado, o homem hoje que existe, ele foi criado para honra, louvor e glória do Senhor. O homem não foi criado para outra coisa, a não ser ter a mente de Cristo e glorificar o seu Deus que está no céu. Lembra de quando Adão e Eva viviam no paraíso? Antes do pecado, eles viviam a plenitude da mente de Cristo. A ponto do Senhor, ao invés de fazer o homem subir em oração ou qualquer coisa, o Senhor descia e ia ali no jardim do Éden, envolvia aquela atmosfera e na viração do dia chamava o homem pelo seu nome. E o homem respondia: eis-me aqui, Senhor, porque tinha a mente de Cristo. Hoje o Senhor está chamando o homem em todos os momentos, em todos os cantos. E o homem que não tem a mente de Cristo, ele não consegue falar: eis-me aqui, Senhor. Amados, ter a mente de Cristo é acreditar que em breve essa igreja será tirada da terra. Em breve um grande povo será tirado dessa terra. Em breve a igreja estará no céu, gozando as bodas do Cordeiro. Procure ter a mente de Cristo para que você não fique fora dessa. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?